Salve, salve, meus amigos, salve, salve, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Começando a nossa primeira meta diária da nossa mentoria da primeira fase da OAB do professor Skleber e do professor José Neto, ok? Então vamos trabalhar a meta diária hoje, vamos falar sobre direito penal, ok? Nós vamos atravessar toda a parte do fato típico, vamos evoluir a conduta dolosa e culposa. Vamos falar de crimes de omissivos próprios e impróprios, crimes dolosos e culposos, faltou um aqui, crimes dolosos, né? Deixa eu completar aqui, crimes dolosos, ok? E culposos, erro de tipo e erro de proibição. Bem que erro de proibição não é matéria do fato típico, mas nós já vamos dar uma abordada a respeito disso. Sempre a gente vai começar com uma questão, tá? Sempre a gente vai começar com uma questãozinha para a gente poder analisar. Em cima dessa questão, a gente vai desenvolver todo o nosso raciocínio e ao final da nossa aula, a gente vai responder ela. Olha só. David, em dia de sol, levou a sua filha, né? A sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de David. Naquele momento, Victor assumiu o posto salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Victor, começou a conversar com ele, e ambos ficam de costas para a piscina, ou seja, os dois ficaram de costas para a piscina. Ok? Não atentando para as crianças que ali estavam, né? Que lá estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar o seu afogamento. David, o pai, vê quando o ato acontece através da pequena janela do banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Victor e Carla não veem o ato do afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando, ok? Beleza, vamos lá. Diante do resultado da morte, David, Carla e Victor ficam preocupados com a sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou o comportamento positivo. Nenhum deles adotou um comportamento positivo para gerar o resultado, ou seja, não foram eles diretamente que causaram a morte, beleza? Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, letra A, Carla e Victor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir na situação. David apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com o dever, vou até grifar, era o único com o dever legal de agir para agir por ser pai da criança. David, Carla e Victor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. Victor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro. Bacana. Bom, primeiro de tudo, sempre você faça esse exercício de raciocínio. Você viu a questão, faça a leitura da questão, imagina e fala, putz, o que essa questão está querendo de mim? O que o examinador, qual a matéria que ele está querendo? Filtrando a nossa matéria, esse assunto, nós sabemos que o examinador vai querer que nós saibamos a respeito do omissivos próprios e impróprios, né? E quem responde pelo crime de homicídio culposo ou omissão de socorro, né? Basicamente é isso que a questão nos traz. Se você vê as alternativas, elas trabalham em cima disso. Homicídio culposo ou omissão de socorro. Bom, vamos lá. Vamos mergulhar na primeira parte do crime que chamamos de fato típico, ok? Quando você estudou na faculdade, você lembra que existia aquela teoria, várias teorias, né? Sobre os substratos, os elementos do crime, né? Para que existisse um crime é necessário quais elementos, né? Existem várias teorias, tem a teoria bipartite, mas o que hoje que vale, que nos interessa saber, é que a teoria tripartite é utilizada pelo Supremo e pela FGV, o que mais importa. Então, para que se componha um crime, é necessário 3 substratos. Tem que existir o fato típico, ilícito e culpável, ok? Fato típico, ilícito e culpável. Se faltar um desses, inexistindo um desses elementos, não existirá um crime.
O nosso jogo aqui, olha só, meus queridos e minhas queridas, o jogo aqui é nós sabermos as excludentes, na verdade. Na verdade, o examinador não quer saber a regra. Ele sabe o que é o fato típico, ilícito, culpável. Ele quer saber quando que não existirá um fato típico, quando não existirá um fato ilícito, quando não existirá um fato culpável, um ato culpável, um ato ilícito, um ato culpável, ok? Fato típico, ilícito e culpável. Então, ele quer saber o contrário. Quando vai existir uma excludente, ok? E quando você poderá alegar em defesa do seu cliente alguma tese a esse respeito. É isso que o examinador quer de você. Só isso. E nós vamos treinar, o nosso treinamento aqui é um treinamento para isso. Não é nem curso, não é nem faculdade, não é treinamento. Nós estamos treinando para poder acertar as questões, beleza? Então vamos lá. Quais os elementos do fato típico então? Bom, então se é o fato típico, né? Se é fato típico, ilícito e culpável, vamos ao primeiro elemento que é o fato típico. Então, quais são os elementos do fato típico? O fato típico vai depender. Se nós estivermos diante dos crimes, se estiver diante dos crimes chamados crimes materiais, que é a regra, que causa o resultado natural, são 4 elementos. Para que exista o fato típico, tem que existir a conduta, nexo, tipicidade e resultado. Repetindo, para que exista o fato típico, que é um dos elementos do crime, que é fato típico, ilícito e culpável, a ilicitude a gente vai estudar depois, e a culpabilidade também, ok? Mas o fato típico ele é formado por 4 elementos. A conduta, nexo, tipicidade e resultado nos crimes chamados materiais. Agora eu vou definir para vocês. Agora, se estivermos diante de um crime formal, mera conduta ou tentado, ok? Só 2 elementos são exigidos, a conduta e a tipicidade. Se você puder anotar bem aqui embaixo, coloca assim, ó, crime culposo, coloca aqui crime culposo, coloca aqui embaixo, crime culposo necessita dos 4 elementos, ok? Crime culposo necessita dos 4 elementos. Crime culposo precisa dos 4 elementos. Cuidado, que normalmente a prova vai colocar que crime culposo só precisa de conduta e tipicidade. Não, crime culposo precisa dos 4 elementos, beleza? Professor, você falou crime material. O que é um crime material? Vamos lá, eu defini para vocês as 3 espécies de crimes aqui, ó. E aqui fala crime formal. O que é um crime formal, professor? O que é um crime formal? O que é um crime material? O que é um crime de mera conduta? Crime tentado. Tentado a gente vai ver na aula que vem, né? Então, mas o que é um crime material? Crime material é o tipo que exige, para sua consumação, a produção de um resultado naturalístico. O professor não ajudou em nada. O que é isso, resultado naturalístico? Por exemplo, no homicídio, é necessário que exista um resultado naturalístico chamado morte da vítima, para que exista a consumação. Se não existir a morte da vítima, não há homicídio. Então, os crimes materiais, eles exigem que aconteça um resultado naturalístico. No estupro, a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, que vai ser provado tecnicamente através de uma perícia. Necessita do mundo material de liquidação, ok? No peculato, a vantagem devida, a restrição do bem, do patrimônio público, ok? Já os crimes formais, esses aqui, o tipo penal, ele descreve uma conduta que pode causar resultado naturalístico, mas não exige que ele aconteça. Por exemplo, um exemplo clássico que cai em prova, tá? A extorsão mediante sequestro, ok? Na extorsão, lá tem um resultado naturalístico que da conduta, que é receber a vantagem devida, que será o preço do resgate, ok? Mas, para a consumação nos crimes formais, não é necessário que exista necessariamente que o criminoso chegue a receber o valor. O simples fato dele ter sequestrado, de ter arrestado, de ter retido a liberdade da vítima, já está configurado o crime. Okay? Esse é o crime formal. Existe o resultado naturalístico, mas ele não, para a sua consumação não é necessário que exista, não é necessário que ele ocorra. E por fim, o crime de mera conduta. Esse tipo penal descreve apenas uma conduta, ele não descreve o resultado naturalístico. Por exemplo, rápido, direto. Artigo 14 lá do Estatuto do Desarmamento, que vai falar do porte ilegal de arma de fogo. O simples fato da pessoa estar portando arma de fogo não precisa ter nenhum resultado naturalístico, não precisa assaltar. O simples fato dele estar com a arma já consuma o crime. E essa arma não tem o devido registro.
Beleza? Dado essa base, então crime material é aquele que precisa de resultado, crime formal é aquele que prevê um resultado, mas não exige que aconteça. Exemplo, a extorsão mediante sequestro, não precisa receber o preço do sequestro para que exista a consumação. E o crime de mera conduta, que não prevê nenhuma forma de resultado, tem apenas uma conduta. Por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo. Mas nós vamos ver agora o primeiro requisito aqui, ó, o primeiro elemento do fato típico dos crimes materiais, tá? Então, vamos estudar agora a conduta. O que é uma conduta? Conduta, qual é o conceito de conduta? É todo comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade, ou seja, uma ação ou omissão, que pode ser dolosa ou culposa, né? Então, repetindo, o que é uma conduta? A conduta é todo comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a uma determinada finalidade, ação ou omissão, dolosa ou culposa, ok? O que nos pega é analisar esse conceito a contrário sensu, ou seja, ao contrário. Se o ato for inconsciente, existe conduta? Não. Se não existe conduta, não existiu o quê? Fato típico. Se não existiu o fato típico, não existia o quê? O crime. Então, nós temos que saber quais são as hipóteses em que não haja a conduta, ou seja, comportamento humano que seja o quê? Inconsciente ou involuntário. Então, eu tenho os atos inconscientes, ou seja, eles também são chamados de excludentes de conduta. Quais são os atos inconscientes, ok? Exemplo, movimento praticado em estado de sonambulismo, hipnose, desmaio, crise epiléptica, estado de coma. Todas essas hipóteses são estados de inconsciência, né? Eu dou muito exemplo nas aulas do sonambulismo, né? A esposa que pega o celular, está estudando e descobre o celular lá, o esposo está com o celular desbloqueado, ele acha lá a mensagem falando de Valesca treme terra, acaba casamento. E ela fala, hoje à tarde foi maravilhoso, larga a mão daquela infeliz, fica comigo. Aí a mulher repreende aquilo no coração, não faz nada, né? Uma pessoa muito religiosa, vai dormir e ela acaba acordando de madrugada, vai até a cozinha, pega uma faca 15 ou 3.000 e castra o marido, né? Nesse caso, professor, isso é atentado, esse é crime de o quê? Homicídio, né? Tentativa de homicídio, coitado, né? Você castrou o sujeito. Mas nesse caso, o que é uma situação que é de sonambulismo? Isso exclui o quê? É um ato inconsciente, que vai excluir a conduta, que exclui o fato típico, que por consequência exclui o próprio crime. Professor, não dá ideia para as mulheres, mas é isso aí, tá? Outro ato que também cai em prova é o ato involuntário, é o chamado ato reflexo. Se uma pessoa vem, eu estou fazendo churrasco da aprovação aqui em casa, né? Aí vem o Lauro aí, nosso amigo, nosso aluno. Lauro vem e querendo fazer uma gracinha, me cutuca por trás assim, sem eu perceber. E de repente eu viro com a faca e corto de orelha a orelha do Lauro. O que vai acontecer comigo? Nada, porque esse meu ato foi um ato reflexo, ato involuntário. O que vai acontecer com o Lauro? A gente vai velar ele, né? Morreu, que pena. Isso exclui o quê? A conduta. Beleza? Então, você viu na prova, é mais difícil, pode cair, mas cai a coação aqui embaixo cai. Mas você já viu, se falar alguma coisa para você de sonambulismo, você fala, opa, é ato inconsciente, exclui a conduta, exclui fato típico. Ato involuntário, opa, reflexo, ato reflexo, exclui a conduta, exclui o fato típico, não há crime. Uma outra que também exclui a conduta é a coação física, vou até grifar para vocês, a coação física. A irmã dela, que é a coação moral, que foi separada lá na maternidade, ela exclui, na verdade, a culpabilidade, ok? Lembra que eu falei que fato típico, ilícito e culpável? Depois a gente vai falar sobre a coação moral, mas cuidado, tá? É muito comum em prova o examinador querer te sacanear. A coação física, até o nome fala, física resistível. Por exemplo, o sujeito é levado pela correnteza vindo a lesionar um terceiro. Outro exemplo está aqui embaixo, ó, já caiu na prova de 2015, olha lá. Durante um assalto à instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes de estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da condição dos gerentes e da necessidade de que suas digitais, olha só que interessante, fossem inseridas no indeterminado sistema para a abertura do cofre, os criminosos colocam à força o dedo de Antônio. Veja, colocou à força. Ele não teve opção. Botou à força. Se falou de você viu na prova essa parte, esse nome, colocou à força, está falando de coação física irresistível. Coação física exclui o quê? A conduta. A conduta exclui o quê? O fato típico. Ok? Então não houve o quê? Tipicidade nesse caso.
Ok? Não é excludente de licitude, é tipicidade, excludente de tipicidade. Não houve fato típico. O primeiro elemento já morreu. Como eu disse para você, para que exista o crime, tem que existir os três. Se não existir os três, não há crime. Então, se o fato típico não existiu, não há crime, já morre na nascente. Ok? Esse é um exemplo de coação física. De baixo tem uma coação moral. Olha só que interessante. Só que a coação moral, como eu disse, exclui lá embaixo a culpabilidade. Houve fato típico, o ato é ilícito, mas ele não é culpável. Qual é a diferença, professor? Quando eu falo coação moral, já vou adiantar para vocês a matéria. Diferente da coação física, a coação moral é chantagem. É chantagem. Falou de coação moral, é chantagem. O cara fala, se você não... Aí vamos colocar aqui a questão da prova, não vou nem viajar. Olha só, ele fala durante o assalto, ele igualzinho o outro, né? Ele fala assim, ó. Ele coloca assim, sob ameaça de morte da esposa, Francisco, né, exigem que este saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Então, ele chantageia o gerente e fala assim, ó, se você não for com a gente vai matar a sua esposa. Parceiro, ele teve escolha? Não tem escolha. Nesse caso, eu tenho o quê? Uma coação moral irresistível. Só uma perguntinha, professor, se for coação física resistível ou uma coação moral resistível, aí, pode anotar, a pena será diminuída a uma causa, aliás, uma circunstância atenuante do crime, ok? Há uma circunstância atenuante do crime. A pena do crime será atenuada, beleza? Circunstância atenuante do crime. Anotaram? Circunstância atenuante do crime lá do artigo 64 do Código Penal. Coação, se a coação for resistível. Se for irresistível, exclui, não há crime. Se for moral, exclui a culpabilidade. Vamos avançar. Tem essa questão aqui para vocês, eu vou deixar para vocês fazerem. Dá um pause na tela agora e tenta resolver sozinho e voltem. Já resolveram? Vamos lá, vamos continuar. É para ter dado pause. Então, a conduta ela é dividida em todas essas espécies são espécies de conduta. Conduta comissiva, omissiva, mista, dolosa, culposa, prévia-dolosa e conduta de erro de tipo. Vou falar para vocês a mais importante. Vou grifar aqui, ó, omissiva, a dolosa e culposa, ok? E a de erro. A gente vai falar das outras, mas essas 4 são as mais importantes. Conduta omissiva, tá? Conduta comissiva é a ação. A gente não vai estudar a conduta comissiva, a gente vai estudar a forma omissiva. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu faço para todos os alunos. Conduta omissiva é sinônimo de crime culposo? Toda conduta omissiva é sinônimo de crime culposo? A resposta é não, tá? Porque eu posso ter uma conduta omissiva dolosa, ok? Eu posso ter uma conduta omissiva dolosa. Como também eu posso ter a conduta omissiva culposa. Por exemplo, imaginamos uma mãe que é filha de chocadeira. E ela vai, e a criança dela está chorando, e ela está numa situação de uso de drogas, está numa situação digamos, de muita dependência química, e ela numa situação de alucinez, de loucura. Ela fala para a filha, você vai morrer de fome, eu não vou te dar nenhuma comida. Ela cruza o braço e deixa a criança chorando. Beleza? Até a criança morrer de fome. Conduta omissiva dolosa. A vontade na cabeça dela. Ela cruzou o braço. Omissiva. Mas a cabeça dela, a vontade é de matar a criança de fome. Dolosa. Então, omissivo, doloso é possível. Mas o que eu quero que você entenda, preste atenção. Esse quadrinho agora aqui, ó. Crime omissivo próprio, crime omissivo impróprio. Qual é a diferença, professor? Gente, muito fácil. Eu nem vou ler essa parte interna aqui, eu já vou direto ao ponto. Toda vez que você viu na prova essa galera aqui, ó, o pai que tem que proteger a criança e não protegeu e a criança morreu. O cuidador do idoso que não cuidou do idoso e morreu. A babá que tinha que cuidar da criança e não morreu. O salva-vidas que para o banhista e o banhista morreu. O bombeiro para a vítima e a vítima morreu. O médico plantonista para o paciente morreu. A polícia penal para o preso e o preso morreu. O delegado para o custódio da delegacia e ele foi estuprado, digamos assim. Todas essas hipóteses, esses sujeitos vão responder pelo resultado, ou seja, se morreu, vai responder pelo homicídio. Nunca essa galera vai responder por crime de omissão de socorro.
Entendeu essa regra? Falou na prova de babá, falou, olha a questão de hoje, nós começamos salva-vidas, ok? Eu tenho a conduta dele é uma conduta omissiva na forma imprópria, ou seja, ele vai responder pelo resultado. Por quê, professor? Por que ele não responde, por exemplo, por omissão de socorro? Vou te dizer. Porque essas pessoas que eu disse lá atrás, essas pessoas que estão aqui embaixo, elas têm, por lei, pelo artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal, elas têm a obrigação de zelar. Eles são chamados de garantidores. Então, essas pessoas elas têm a obrigação de zelar pelos cuidados daquela pessoa. Ok? Já os crimes omissivos próprios, o legislador traz um verbo do tipo uma conduta negativa. Um deixar de fazer daquele que não tem a obrigação legal de agir. Olha só. Imaginamos a seguinte hipótese. Eu estou indo para Chapada. Toda a minha família está passando lá. Aí eu vejo uma pessoa na rua, uma criança, ou uma pessoa acidentada. Eu falo, tem uma pessoa acidentada. Eu não paro, eu falo, não vou parar, e vou embora. Mas não tinha nenhum risco para mim. Eu poderia ter parado, ou pelo menos ligasse para a autoridade competente para poder fazer. Eu não sou médico, eu sou menos advogado e professor. Mas eu não tenho o dever legal. Então, se essa pessoa morrer, em tese, eu responderia por omissão de socorro. Porque é um crime omissivo próprio. Porque eu não tenho a obrigação, mas a lei fala, Kleber, você viu uma situação de perigo, a pessoa está mal, você pode parar e não tem risco para você. Ou pelo menos você avisar a autoridade competente, se você não fazer isso, você comete o quê? Crime de omissão de socorro. Kleber, se você fosse um médico, aí eu tinha obrigação de parar. Tenho obrigação de juramento, meu juramento que eu faço é parar. Tinha que parar e analisar. E se ela morresse a criança? Eu poderia responder pelo resultado, dependendo da situação. Professor, mas isso é injusto. Pois é, isso é a lei. Volta para cá então, não vamos devagar, vamos voltar aqui. Olha só, questão clássica da OAB. A prova irá criar alguma hipótese, né? Criar alguma hipótese em que a pessoa que tenha uma obrigação legal de cuidar, proteger ou vigiar, deixa de prestar o socorro, levando à morte da pessoa. O salva-vidas que não cuida do banhista. Nisso, a prova irá dizer que a pessoa deverá responder por omissão de socorro. É muito comum isso na prova. Como estava lá na alternativa D da nossa questão de hoje. A resposta será negativa, ok? Pois essas pessoas deverão responder pelo resultado morte, no caso, homicídio. Então, se essas pessoas aqui, elas sempre responderão pelo resultado morte. Se ficou lesionado, responderão pela lesão corporal. Tá? Além dessas pessoas que eu apontei para vocês, a norma fala aí que chama isso de nexo normativo, né? Mas não fui eu que afoguei a criança, ela morreu sozinha. Pois é, mas o direito fala de se lasque, você tinha a obrigação de cuidar, você tinha a obrigação de zelar. E toma cuidado, por exemplo, na nossa questão tem a Carla, né? A Carla estava sentadinha lá e o David pediu, cuida da minha filha. Ela falou, não, eu cuido. Ela responde, professor, por omissão de socorro, ou ela responde pelo resultado morte por homicídio? Gente, a Carla, a partir do momento que ela aceitou aquele papel, ou seja, com o seu comportamento anterior, criou um risco de ocorrência do crime. A partir do momento que ela aceitou o ônus de cuidar, de obrigação de cuidar daquela criança, ela passou a ser garantidora, ela passou a ser a mãe daquela criança. Se aquela criança morresse, ela também responderá pelo crime de homicídio. Aí coloquei aqui, o guia que se obriga a dar segurança aos turistas em uma escalada, aquele que sabendo que o colega não sabe nadar por brincadeira de mau gosto empurra um amigo na piscina, se ele morrer afogado, ele vai responder pelo homicídio. Aquela pessoa que consente em olhar determinada criança enquanto os pais se ausentam. Que loucura! A empregadora que fica... ela recebe a obrigação de cuidar do filho da empregada, olha só, e coloca o filho da empregada no elevador, olha só, parece coisa de... E aí a criança vai e morre. Bacana? A partir do momento que ela recebeu a missão, incumbiu a missão de cuidar daquela criança, ela responde pelo resultado.
ela vai responder pelo crime omissivo impróprio. Não é omissão de socorro, crime omissivo impróprio. A criança morreu? Morreu. Qual é o enquadramento? Homicídio culposo ou abandono de capaz? Entendeu? Mas ela vai responder pelo estado de morte. Essa é a sacada. Normalmente as provas não vão trazer pra gente que vai responder por omissão de socorro. Bacana? Omissão de socorro não, perdão. Olha, quase viajei. Por homicídio culposo ou doloso, tá? Resultado de morte, homicídio culposo ou doloso. Entendeu? Esse caso lá, acho que de Recife, né, encaixa perfeitamente aqui. É como se fosse a Carla que estava cuidando da criança. A partir do momento que a empregada falou, patroa, eu vou sair com os cachorros a passear, você cuida do meu filho? Ela falou, cuido. Pronto, acabou. A partir do momento que ela assumiu aquele risco, ela assumiu a responsabilidade, ela passou a ser a mãe daquela criança. Se a criança morrer, e ela, como morreu, ela deve responder pelo estado de morte. Beleza? Aí coloquei mais exemplos aqui. Ó. Pedrinho, 17 anos, afoga Marcelinho com 12 anos na piscina enquanto o salva-vidas fica observando o celular e nada faz. Nesse caso, somente Pedrinho será responsabilizado? Não. O salva-vidas, mesmo não tido afogado, Marcelinho também responderá pelo homicídio, por ter descumprido um dever a título de dolo ou culpa. Okay? Alguns autores chamam isso de nexo causal normativo. Beleza? Eventualmente, Pedrinho também responderá pelo ato infracional análogo ao homicídio. Tanto o Marcelinho, ou o Pedrinho que afogou, e o salva-vidas responderão. O agente responde por dolo ou culpa? Depende, tá? Vai depender como a prova vai trazer pra gente, tá? A prova, normalmente, quando ela quer dizer que é doloso, ele deixa bem claro, tá? Mas, normalmente a OAB, ela vai dizer que a pessoa responde por homicídio culposo, tá? Beleza? Olha só essa questão de 2016. Caso preste serviço informal como salva-vidas. Olha, sempre salva-vidas, né? Não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios. Beleza. Mas não tô nem aí, ele tá trabalhando. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando, a piscina fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças. Não presta atenção nas crianças, fica pensando nas moeradas. E ao mesmo tempo falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer afogada. Resultado, deve responder por crime de homicídio culposo diante da sua omissão culposa, violando dever garantidor. Muita gente reprovou nessa prova, errou essa prova, porque viu essa omissão, pensou que fosse omissão de socorro, né? Omissão de socorro é outra coisa. Omissão culposa. Realmente, houve uma omissão, ok? Na forma culposa. Okay? Na forma culposa. Porque o crime omissivo impróprio admite tanto o dolo como a culpa. Lembra que eu falei da mãe que falou, filha, você vai morrer de fome? Omissão imprópria dolosa. Okay? Nesse caso aqui, omissão imprópria culposa. Bom, condutas mistas. Condutas mistas é quando tem uma conduta, uma ação e uma omissão, né? Por exemplo, aqui no crime de apropriação de coisa achada, né? Quem acha coisa alheia, perdida e dela se apropria. Ação. Total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, omissão, ou de entregar à autoridade competente, omissão, dentro de 15 dias. Interessante, né? Esse é um crime misto, né? Uma conduta mista, onde tem comissivo e crime omissivo. E ele é um crime a prazo, que a doutrina chama, né? Crime a prazo é aquele crime onde tem um prazo determinado. É aquele papo, achada não é roubado, quem perdeu é relaxado. Isso aí é ditado de criminoso, viu? Seu filho falar isso, você dá um tapa nele, negativo. Achou, tem que devolver, tá? Se você não sabe quem é, entrega para a autoridade competente. Entrega para a polícia, entrega nos correios. Beleza? Por quê? Se passou de 15 dias e você não fez isso, você cometeu o crime de apropriação indevida de coisa achada. Beleza? Conduta dolosa. Vamos falar sobre dolo. Bom, gente, dolo. Eu quero que você repreenda no seu coração aquela coisa. O que é doloso? É toda vez que tem vontade de matar. Esse conceito, o seu Zé, que mora aqui perto de casa, aqui, que vende picolé, ele sabe. Esse o seu Zé não tem nem quinta série. Eu falei, seu Zé, que crime doloso? Eu falei, crime doloso é aquele que tem vontade. E culposo, aquele que não tem vontade. Vai fazer o AB, vai tirar 10. Não é isso, só isso. Crime doloso é quando a gente quis, o resultado é uma teoria, e quando ele assume o risco de produzir outra teoria. O Brasil adotou duas teorias, da teoria da vontade e teoria do assentimento ou consentimento, que a gente vai falar do chamado dolo eventual. Bacana? Tem uma teoria terceira que é a representação, mas o Brasil não adotou, vou nem falar dela. Quais são as espécies de dolo? Dolo direto. Dolo direto é aquele que eu tenho vontade. O ânimo da primeira teoria, né? A teoria da vontade. O dolo direto ele é dividido em 3 espécies de dolo, tá? Dolo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Gente, não cai na prova
essa classificação de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Já vou adiantar para você, pode ficar tranquilo. Só tem que você entender o que é. Só entenda. Dolo do primeiro grau matou Zé das Couves. Queria furtar, furtou. É um dolo direto, ele não tem um desvio. O dolo de segundo grau é quando é o exemplo clássico. Ele quer matar Pedro. Pedro está no cinema. Ele vai e coloca uma bomba debaixo da cadeira de Pedro. Ele sabe que vai explodir a bomba. Muitas pessoas vão morrer ali dentro daquele cinema. Então ele tem dolo direto de primeiro grau para o João Pedro e dolo direto de segundo grau para as pessoas que estão ali, certo? Gente, não tem uma dúvida. Talvez... Gente, é certo, vai morrer. É a consequência necessária. Vai ter gente que vai morrer ali dentro. E o dolo de terceiro grau é quando, por exemplo, dentro desse cinema tem uma pessoa grávida. Tá? É uma questão bem doutrinária. Uma pessoa está grávida. Explodiu. Dolo de primeiro grau para o Pedro, dolo de segundo grau para as pessoas que morreram e dolo de terceiro grau para aquela criança que está na barriga. Veja como já caiu uma questão na OAB, mas ela perguntava mais se a conduta era dolosa ou culposa. Uma questão fácil, 2011, né? Mas vamos lá, olha só. Apolo foi ameaçado de morte por Hades, conhecido matador de aluguel, tendo tido a ciência por fontes seguras de que Hades o mataria naquela noite, e com o intuito de defender-se, Apolo saiu de casa com uma faca no bolso de seu casaco. Naquela noite, ao encontrar Hades em uma rua vazia e escura, e vendo que este colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, esfaqueia Hades, provocando as lesões corporais que desejava. Todavia, após o ocorrido, o próprio Hades contou a Apolo que não ia matá-lo, pois havia desistido de seu intento, e naquela noite foi seu encontro justamente para dar a notícia. Nesse sentido, é correto afirmar que houve dolo? Sim, tá? Aqui, só para poder aproveitar, houve um chamado erro de tipo inevitável. Não tinha como o Apolo ler a mente do outro cara e pensar que o Hades ia perdoar ele. O cara mexeu a mão no bolso, falou, pô, vai me matar, vou matar antes. Eles também chamam esse erro de tipo inexcusável ou inevitável. Não tinha como, ele ia matar. Ele tinha um erro que ele vai ser perdoado quanto a isso. Eles também chamam isso de legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa. Não é não é dessa pessoa, não. Legítima defesa putativa vem do verbo latino putare. Putare é imaginação. Ele imaginava que era uma situação e não era. Ok? A legítima defesa putativa, para grande parte da doutrina, vai excluir a tipicidade, tá? Aí tem outra situação de incêndio, esse aqui vou pular para vocês lerem sozinho depois, tá? Vamos avançar. E aí eu tenho as espécies de dolo indireto, tá? Eu tenho o dolo alternativo e o dolo eventual, tá? O dolo alternativo é quando a gente desfere o golpe de faca na vítima com a intenção alternativa de ferir ou matar. Não tem muita relevância, mas esse daqui é perigoso, chamado dolo eventual. O dolo eventual, ou dolo de consequências possíveis, é quando o agente não quer o resultado. Isso é muito importante. No dolo eventual, uma pessoa realmente ela não quer no início o resultado, mas não deixa de agir, ok? Assumindo o risco de produzir. Tem uns exemplos aqui, mas vou te dar um exemplo aqui na minha cabeça. Imaginamos a seguinte situação. Estou aqui no prédio, aqui em casa, mas eu moro num térreo, né? Não tem como. Imaginamos se eu morasse mais alguns andares para cima. Então, um jogo, uma final do campeonato. Olha lá, Flamengo e Vasco, né? E eu sou flamenguista, né? Graças a Deus, né? Inteligente. E aí, meu time tá ganhando. Eu pego uma caixa, ganha o Campeonato Brasileiro, eu pego uma caixa de 12 tiros de fogos e aponto para fora do meu apartamento, só que pelos meus cálculos, né? A minha esposa fala, amor, você tá louco? Se você soltar esses fogos aí, você pode acertar alguma pessoa no prédio seguinte e queimar. Eu falo para ela, não, amor, não vai dar nada não. Se Deus quiser, não vai dar nada não. Eu não quero que aconteça. Mas se Deus quiser, não vai nada acontecer. E eu solto fogos. E alguém queima. Nesse caso, eu tenho o crime culposo. Tá? Agora eu vou explicar mais o crime culposo, mais a detalhes. Ok? Mas se eu tenho uma outra atitude, minha esposa fala, amor, não faz isso. Eu falo, amor, olha,
Eu não quero queimar ninguém. Mas se queimar algum vascaindo, caindo, eu não tô nem aí. Que se lasque. E eu solto fogos e queimo a pessoa. Aí eu tenho um dolo eventual. Veja, diferente. Nesse caso, eu assumo o risco de produzir o resultado. Bacana? Tranquilo? Mas a prova, normalmente, o exame de ordem, eu até hoje não vi ela entrar nessa seara, porque é muito difícil, é muito tênue a separação de um crime de homicídio, um crime culposo, culpa consciente, e o dolo eventual. Bacana? Mas eu já falo para vocês, a prova tem que deixar claro que o cara realmente ele assumiu o risco de produzir. Ok? Aí a diferença da culpa consciente para o dolo eventual, eu falei, culpa consciente, o agente não quer, mas não assume o risco de produzir. Já o dolo eventual, ele também não quer, mas ele assume o risco de produzir. Ok? Conduta culposa. Vamos entender o que é um crime culposo. Quando acontece crime culposo, cai muito na OAB crime culposo, então nós temos que entender o que é um crime culposo, professor. Crime culposo é quando a pessoa não tem intenção de matar, professor. Tá? Não é bem assim, tem mais coisa. Vamos lá. Crime culposo é o que verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência e perícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico, não previsto, não querido, mais objetivamente possível. Vamos entender o que é isso. Diz o artigo 18, culposo quando a gente se deu por imprudência. Imprudência é uma conduta positiva, uma ação. Ele tem uma via pública de 80, ele imprime a velocidade de 120 e mata uma pessoa. Ele agiu imprudentemente. Negligentemente, esse mesmo motorista, ele vai viajar para Chapada, não fez a revisão no veículo e o freio não funciona, mata alguém. Negligência. Imperícia é quando falta à pessoa a capacidade técnica. Por exemplo, o motorista que andou com a velocidade alta, não fez a manutenção do pneu e não tem habilitação para dirigir. Imperito. Eu tenho as 3 situações em um crime só. É possível? É possível. O imperito cai muito na questão do médico, né? O médico. Se o cara é médico, aí sempre fala assim, ele era um médico, um renomado cirurgião. Estava fazendo uma cirurgia, esqueceu uma gases dentro da pessoa e a pessoa morreu. Nesse caso, qual é o crime? Homicídio culposo. Por qual vertente? Imprudência, negligência e perícia. Se ele era um experiente cirurgião, ele é perito. Mas esqueceu, ele agiu de forma o quê? Negligente. Ok? Agora, se ele é um ginecologista e está fazendo uma neurocirurgia, aí ele é imperito. Ok? Toma cuidado com essa pegadinha. Quais são os elementos do crime culposo? Primeiro, uma conduta voluntária, tá? Mas, professor, voluntária? Mas é voluntária. Ele está falando a respeito disso daqui, voluntariedade, a respeito lá, lembra da coação? Não está sendo obrigado, ele faz voluntariamente. Não há uma coação, por exemplo. Okay? Mas não é dirigido para uma finalidade ilícita. Ele não tem vontade de cometer um crime. Ao dirigir imprudentemente seu veículo, né, ele não tem vontade de matar alguém, mas acaba agindo de forma imprudente e matando alguém. Esse aqui é o ponto matriz. Esses dois aqui é o ponto matriz. Eu vou falar daqui da minha cabeça. A inobservância e a previsibilidade objetiva. Aqui você mata a diferença entre um crime doloso e um crime culposo. Vamos lá. O que é inobservância do dever objetivo de cuidado? Gente, o que é isso? São as cautelas necessárias do dia a dia. Por exemplo, você sabe, né, as meninas aí que são cozinheiras, têm filhos, sabe que cozinha não é lugar de criança. Você sabe disso. Você sabe disso. Ah, tô fritando um peixe e deixa a criança jogar bola dentro da cozinha. Tá de sacanagem, né? E na observância do dever cuidado é isso. É ter os cuidados básicos que você deve ter. E todos têm. Você tá numa via, tem que andar devagar, você sabe que tem que andar devagar. Tem alguém que atravessou uma bola na rua, você sabe que tem uma criança que vai ter atrás. Então são regras de cuidados básicas, né? Eu não vou... A criança fala, ah, mãe, me dá aqui o álcool para poder acender a churrasqueira. Tá de sacanagem, né? Então, observância, dever e cuidado é isso. É esse cuidado que não está na lei. É básico. Ou pode estar na norma jurídica, ou pode ser uma regra profissional. Um engenheiro que vai realizar um cálculo estrutural deve seguir as regras técnicas. Um motorista de veículo automotor que deve observar as normas de segurança do tráfego. Uma cozinheira com a criança, né? Que vai esquentar a água, que
que não deixa a criança chegar perto, numa piscina, deixa a criança sozinha, que não sabe nadar. Então, são regras básicas de dever cuidado que qualquer pessoa de razão média deve obedecer. E embaixo é a previsibilidade objetiva. Vou te dar um exemplo, que é um exemplo que serve perfeitamente. Aconteceu isso verdadeiro, isso aconteceu em Jaciara, né? Onde minha irmã trabalha. Minha irmã trabalhou um bom tempo no setor de queimar, trabalhava de transportar o pessoal de Jaciara para Cuiabá. Principalmente tinha muita situação de pessoas queimadas, que aqui em Cuiabá ainda é referência em setor de queimados, né? E aí o que aconteceu? Uma criança de 8 anos estava num churrasquinho lá, junto com a mãe. A mãe, filha de chocadeira, a criança falou: mãe, me empresta, me dá o álcool para eu poder jogar lá na gasolina, jogar no fogo. A mãe entrega para a criança. Veja, ela já quebrou o dever objetivo de cuidado. Quando a criança está deslocando até a churrasqueira, vem um anjo na cabeça dela e fala: louca, vai dar merda. Essa criança vai queimar, você está ficando louca. Tá louca? Mas do outro lado aparece o capeta, o capetinho, e fala no ouvido dela: fica tranquila, se Deus quiser, nada vai acontecer, relaxa. Isso é previsibilidade objetiva. Lá no fundo, é previsível na cabeça, na mente do ser humano, que isso poderia acontecer. E o juiz pergunta isso na audiência. O juiz pergunta isso na audiência: minha senhora, você não tinha previsão que podia acontecer isso? Ah, isso aí pra mim é um caso fortuito, você tá louca? Não tem caso fortuito aqui. Não tem caso fortuito. Inclusive, o caso fortuito, eu até esqueci de mencionar, o caso fortuito exclui lá a tipicidade também. Você está andando, imaginamos uma hipótese, né? Você está andando com um carro, avenida de CPA. Um suicida pula do nada. Você atropela e mata o cara. Você responde qual crime? Nada. Caso fortuito. Agora, você me dizer que todo dia cai alguém no viaduto, me fala qual que é, que eu vou começar a desviar os viadutos aqui de Cuiabá. Ok? Então, essa previsibilidade objetiva está lá no fundo de cada ser humano, da pessoa de razão média. Beleza? Dá uma olhada depois nos exemplos que eu coloquei para vocês, que casa certinho que eu falei para vocês. A resultado naturalístico involuntário, né? Não queria a morte, a pessoa morre. Nexo causal, tipicidade, veja, tem todos os elementos. Tá? As modalidades eu já falei para vocês, é imprudência, negligência e imperícia. Né? Espécies de culpa, tá? O examinador da ordem ainda cobra isso, tá? Culpa consciente é a culpa regra, tá? É isso que a gente visualiza a possibilidade de ocorrer o resultado, mas não assume o risco de produzi-lo, pois confia seriamente que não ocorrerá. Quando ela dá a garrafa de gasolina para a criança, ela imagina que não vai acontecer, não vai acontecer nada não, se Deus quiser. E a criança morre. Culpa inconsciente é mais difícil de acontecer, tá? A culpa inconsciente, por exemplo, um indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que passa pela rua, porque atirou um objeto pela janela por acreditar que ninguém passaria naquele momento, tá? Imaginamos isso, eu estou terminando a aula, estou olhando no meu celular e aí estou comendo uma banana e aí estou comendo, aí vem um aluno, do nada aparece, eu jogo a banana pela janela, isso no estacionamento da faculdade, bate no olho do aluno, desloca a retina dele, ele fica cego. Ah, professor, eu só perguntar se você lançou a minha nota. Falei, oh, demônio. Enfim, culpa inconsciente nesse caso, entendeu? Eu não prevejo o resultado, nem muito menos representa a possibilidade de acontecer. Tá? E não tem consciência do perigo que foi gerado, embora não tenha sido previsto pelo agente, ok? Aí eu tenho uma questão aqui da OAB bacana, ela vai falar sobre culpa consciente. Na verdade, ela enquadra a culpa consciente. Tá? Ele fala com isso, o competente professor de autoescola guia seu carro para uma avenida Beira-Mar, no banco de carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade, apreendida, assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que ele, se continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Aí o Wilson, grilado, por sua vez, responde a Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria. Enfim, todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida pelo asfalto por conta dos ventos litorâneos, o carro fica desgovernado e acaba ocorrendo atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse caso, culpa consciente, tá? Aqui não tem nada de culpa. Aqui realmente ela enquadra certinho. Ele imaginou, tinha a previsibilidade objetiva, ele agiu, olha lá, ele quebrou uma regra de dever de cuidado, digamos assim, por uma norma jurídica, ele tinha de obedecer às regras de trânsito. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Resolve essa questão aqui.
Vamos embora. Culpa própria. Culpa própria é a culpa consciente, tá? Ela casa com a culpa consciente. A culpa imprópria, meus queridos, ela, na verdade, é dolo. Como assim? A culpa imprópria, na verdade, é uma conduta dolosa. Essa questão aqui, olha, o exemplo primeiro aqui, na verdade, a culpa imprópria, ela vai se prender de um erro de tipo essencial, ok? Essencial, erro de tipo essencial, inexcusável e evitável, ok? Evitável, ou seja, a pessoa vai responder na forma culposa. Evitável porque ele poderia evitar aquela situação de perigo. Já entrando até na matéria de erro. Uma garota de 15 anos de idade pertencente a uma família conservadora e proibida de namorar, ok? Enfim, a história é que ela sai da casa à noite e os cachorros conhecem ela, ela vai namorar, e quando ela volta, ela pula o muro, passa pelos cachorros, que não vão latir porque ela é dona porque os cachorros conhecem ela, ok? Ela ingressa no quarto dos pais pela janela. Já no interior do dormitório, seu pai, um militar da reforma, nota a presença do vulto, com um corpo franzino, cabelos compridos, e ordena a sua parada. Dentro da casa dele, cabelo comprido, magra. E fala, para! Com a sua determinação não é cumprida, persegue o vulto e contra ela efetua 6 certeiros disparos de arma de fogo. O corpo cai ao solo. Ao acender a luz, nota que foi alvejada a sua filha. Okay? Mas está viva. Foi alvejada, mas está viva. A descrição retrata um típico caso de culpa imprópria. O agente efetuou disparos com arma de fogo com a intenção de matar, dolo, ok? Tinha dolo direto. Agiu, contudo, com erro de tipo, ok? Evitável. Não é inevitável, não. Erro de tipo evitável. Vamos lá. Erro de tipo evitável. Quanto à licitude do fato, pois foi imprudente. Poderia ter sido mais cauteloso, já que o vulto não lhe trazia qualquer ameaça, e com o silêncio dos cachorros somente poderia ser pessoa da casa. Ok? Responde assim por homicídio culposo. Bacana? Porque foi um erro de tipo evitável. Então a gente fecha o seguinte: todo erro de tipo evitável, eu penso que é um inimigo, disparo, mas foi uma situação inevitável, poderia ter evitado, poderia ter um cuidado maior, eu terei a chamada culpa imprópria. Todo erro de tipo evitável que exclui o dolo, não vai responder por homicídio doloso, mas responde por homicídio que culposo, é uma espécie de culpa imprópria. Beleza? Maravilha. Professor, e se ele se não tivesse cachorro e realmente não tinha como saber? Se não tinha como saber, aí o erro de tipo não é evitável, é inevitável. Aí não tem nada de culpa imprópria. Culpa imprópria é só quando o erro do tipo era evitável, ok? Qual a natureza jurídica da culpa imprópria? Uma discriminante putativa, ok? É isento de pena quem por erro plenamente justificável pelas circunstâncias supõe situação de fato que existia, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato punível for punível como crime culposo. Por exemplo, aqui, crime culposo. Ele responde por homicídio culposo porque existe o homicídio culposo. Ok? Assim, com base na estrutura, a doutrina admite neste crime culposo a tentativa. Então, a doutrina fala que na culpa imprópria, que na verdade é dolo, será possível uma tentativa, porque em regra não tem tentativa de crime culposo. Crime perda doloso é quando eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente, ok? O agente possui um dolo anterior, dolo na lesão corporal e culpa na morte, por exemplo, ok? Ou dolo na tortura e culpa na morte. Bacana? Ele vai ser relevante quando nós estivermos estudando mais à frente já os crimes em espécie. E aí eu chego no erro do tipo. Eu acabei de falar do erro do tipo com vocês, tá? Quando eu falei de culpa imprópria, eu estava falando de erro de tipo. Erro de tipo, ele também foi separado na maternidade. O erro do tipo do erro de proibição. O erro de tipo, ok? Ele exclui até eu falo, o erro de tipo exclui a tipicidade. Erro de proibição exclui a culpabilidade. Erro de tipo está no artigo 20. Erro de proibição no artigo 21,
ok? O erro de tipo fala, o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, tipo legal, de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Beleza? Se o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O erro do tipo, como eu falei, ele pode ser essencial, né? Tá aqui embaixo. O erro do tipo pode ser essencial ou pode ser o erro do tipo acidental. O erro do tipo acidental, ele pode ser inevitável e evitável. O erro do tipo essencial, evitável, exclui o dolo e a culpa. O erro do tipo essencial, evitável, exclui o dolo e possibilita a punição pelo crime culposo. Acabamos de ver aqui a situação da culpa imprópria, que é um erro de tipo essencial, evitável. Bacana? Então, por exemplo, aqui, Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock. É uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se ao motel. E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais, né? Paula, né? A jovem mantém relações sexuais. O jovem tem 18 anos, perdão. O jovem mantém relações sexuais com Paula. Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha 13 anos de idade. Estupro de vulnerável. Ok? Essa aqui é sempre a alegação do estuprador. Sempre fala isso. Eu não sabia que ela tinha 13 anos. Beleza? Nesse caso, Braulio não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Professor, mas ele poderia ser punido se o erro do tipo fosse evitável. Você tinha como ele saber que a menina tinha 13 anos. Ele vai ser punido pelo menos exclui o dolo? Exclui o dolo. Mas ele pode ser punido na forma culposa? Gente, não existe estupro culposo, porque tem que estar previsto em lei. Então esse cara não vai responder por nada. Eu te falo, já tive um caso prático assim. Policial ainda, o cara era policial. Beleza? Tranquilo? Então, em tese, ele não vai responder por nada. O erro de proibição não é sobre o elemento do tipo penal, mas sim sobre o desconhecimento da lei. Digamos assim, a regra é que ninguém pode alegar que desconhece a lei. Mas, por exemplo, imagine situações clássicas. O cara mora na Holanda e lá é liberada a maconha. Ele vem aqui para o Brasil, começa a fumar maconha e descobre que isso é proibido. Eu tenho o quê? Uma hipótese de erro de proibição. Mas é claro, se for inevitável, não tinha como ele saber, isenta de pena. Se for evitável, apenas diminui de 1/6 a 1/3, ok? Se for evitável, ou seja, se tinha como saber que ele realmente essa hipótese não era punível aqui no Brasil, ou era punível, ele vai apenas diminuir. A gente sempre conta a história das dinamarquesas aqui em Cuiabá. Vocês lembram ano passado, ou foi ano retrasado, 2 dinamarquesas foram para aquela Praça Santos Dumont, atrás do Liceu Cuiabano. No mês de agosto, levaram 2 cadeiras de praia, sentaram na praça e colocaram os seios de fora. Porque para elas, naquela época, lá na Dinamarca, era verão. E aí elas pensavam que era normal fazer isso, porque lá era normal. Aí aqui não, deu maior caos, tinha até pessoal cobrando ingresso para ver as dinamarquesas, né, os flanelinhas, foi um inferno. Nesse caso, elas estavam cometendo um crime de ato obsceno, né? Aí os policiais falaram, ô princesa, não pode aqui é crime. Ah, mas aqui não pode? Lá na Dinamarca pode. Pois é, mas aqui é crime. Ok? Vou deixar para você ler aqui a respeito desse casinho do Tony, tá? Para você, se você realmente entendeu a respeito, Tony e do José a respeito do erro de proibição e do erro do tipo essencial, ok? Dá uma olhada aqui em cima. Vamos descer aqui e vamos falar a respeito do erro do tipo acidental. Até o nome fala, acidental. Se é um acidente, a pessoa responde pelo resultado. Aqui não tem exclusão de nada. Existem 3 erros de tipos clássicos que o exame de ordem adora, que é o aberrato delicti, o aberractio ictus e o erro in persona. Traduzindo, resultado diverso do pretendido, erro na execução e erro contra a pessoa. Qual o ponto comum dessas 3 modalidades? O agente sempre responderá pelo crime. Não tem desculpa. Ok? Vamos lá. Primeiro, o resultado diverso do pretendido. Presta atenção. Artigo 74. Né?
quando por acidente ou erro na execução sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o crime for previsto como crime culposo. Vamos entender. Traduzindo. Aqui o agente deseja cometer um crime, mas por erro acaba cometendo outro crime. Ok? Ele quer cometer um crime e acaba cometendo outro crime. Por exemplo, esse aqui é clássico. Atira para acertar uma vidraça e acerta. Ele brigou com o pessoal do restaurante e joga uma pedra na vidraça. E acerta uma pessoa. Tá? Ele joga para atirar na vidraça e acerta uma pessoa. Jogou a pedra na janela, bate na janela, não quebra a janela e ricocheteia e acerta a cabeça de uma pessoa. Ok? Essa pessoa morre. Já procura na questão, responde por homicídio culposo. Ok? Pode marcar. Ah, não morreu, sofreu lesão. Então vai marcar lesão corporal culposa. Pode marcar. Mas veja, a janela não quebrou. Tá? A janela não quebrou. Mas é comum, porque a prova vai dizer, responde pelo dano e pelo homicídio. Se não quebrou a janela, só pelo homicídio, se morreu, ou lesão corporal culposa. Professor, se quebrar a janela e matar a pessoa, aí ele vai responder pelos dois crimes, tá? Aí ele responde por dois crimes em concurso, vamos anotar aqui, em concurso formal, ok? Concurso formal, artigo 70 do CP. Ok? Mas a prova adora colocar que a janela não quebra, viu, gente? É batata. Mas a pessoa morre. Nesse caso, só pelo homicídio culposo. Veja só essa questão aqui, 2018. Pretendendo causar unicamente. Olha só. O resultado diverso pretendido é ele quer cometer um crime, mas acaba cometendo outro. Ok? Unicamente crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o agente local. Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma pedra em direção à janela do estabelecimento. Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com a sua esposa, causando a morte. Opa, morreu. Por outro lado, vamos ver se quebrou a janela. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida. Pronto. Procura a alternativa homicídio culposo. Está aqui, apenas. Difícil? Meninos, muito fácil. Muito fácil. Ok? E como que ocorre agora o erro na execução? Agora vamos falar do outro, o erro na execução. O erro na execução e o erro quanto à pessoa, né? São duas situações. O erro na execução é muito parecido com o que nós acabamos de fazer, com o resultado diverso. Só que no erro na execução, a diferença dele para o resultado diverso, do pretendido, é que no resultado diverso há um erro de um crime, quer cometer um crime e comete outro. Aqui eu quero cometer um crime só que eu erro a pessoa. Ok? Eu erro a pessoa. E a diferença do erro na execução para o erro quanto à pessoa é que, na verdade, ele quer cometer um crime só, ele erra também a pessoa, só que aqui ele não consegue enxergar direito, ele confunde o alvo. Aqui ele não confunde o alvo, mas durante a execução dá alguma coisa errada. Ele espirra, por exemplo, e acerta outra pessoa. Aqui não. Aqui ele não espirra, mas ele erra o alvo. Ele imagina que é uma pessoa e dispara, é outra pessoa. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O erro quanto à pessoa contra quem o crime praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições, a qualidade. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Nesses dois crimes, tanto no erro quanto à pessoa. Vamos descer aqui, ó. No erro, o agente confunde o alvo, ok? Pessoas fisicamente parecidas é muito comum em prova. Silhueta da pessoa leva a confundir. O agente fala, puta que os pariu, eu pensava que era a pessoa que queria atingir. Qual a consequência? Ele responde por todas as consequências da vítima que ele imaginava ter acertado. Ou seja, quer matar a esposa por violência doméstica, pois não aceita separação, mas mata por engano, mata enganado a sogra. O cunhado, o professor matou o cunhado, matou o cunhado pensando que era mulher. A esposa, sim, responde por feminicídio, não interessa. Responde por feminicídio. O vizinho, uma criança, responde por feminicídio. Ele confundiu.
Beleza? Tranquilo? Ele confundiu, pensou que a pessoa queria matar e erra. Professor, por que essa situação aqui da menina que entrou na casa, o pai não vai responder pelo crime? Nesse caso, vai responder pelo crime, porque na verdade ele não tinha dolo para matar. Ele não queria matar a filha dele. E nesse caso aqui, houve um erro inexcusável. Ele não esperava que a filha ia entrar pelos fundos. Aqui não. No erro contra a pessoa, é criminoso. O cara é criminoso, ele quer matar. Só que ele erra o alvo. Porque ele imagina que é uma pessoa e a outra. Ele imagina que é a vítima dele, imagina que é o policial que ele quer matar e acerta outra pessoa. Aqui ele vai responder como se quisesse matar o policial. Queria matar a esposa? Responde como se quisesse matar a esposa. Já no erro na execução, mesma coisa. O erro é no ataque. Erro no ataque. O agente fala, puta que eu pariu, estava tudo certo. Eu vi a vítima, mirei, mas na hora do disparo algo deu errado. Responde por todas as consequências da vítima que ele queria mesmo acertar, ok? Quer matar a esposa por violência doméstica, pois não aceita separação. Mas não tem dúvida quanto ao alvo. Mas, na hora do disparo, espirra e mata a sogra, o cunhado. Nesse caso, responderá pelo feminicídio. Beleza? Deixei 3 exemplos para você olhar aqui que vai encaixar certinho na nossa conversa. E agora a gente vai voltar para a nossa questão inicial. Então vamos lá. David, em dia de sol, levou a filha. Lembra da questão? Vamos lá. O pai do David pediu para Carla cuidar da criança. Eu fiz um resuminho aqui. O pai pediu para sua amiga Carla cuidar da criança de 3 anos. Carla assumiu esse papel de garantidora. Carla foi negligente, pois ficou de costas para a piscina e a criança morreu. O salva-vidas, que também tem o papel de garantidor, ok? Também ficou de costas e a criança morreu. No caso, Carla e Vitor respondem pelo resultado do ocorrido, ou seja, homicídio culposo. E o pai? O pai não há que cogitar nenhuma conduta, gente. O pai... Gente, não tem como você botar a culpa no pai. O pai confiou. Agora, se Carla fosse uma drogada, entendeu? Aí poderia até cogitar, drogada, cuida da minha filha aqui, não, entendeu? Aí tudo bem, mas não é o caso. Bacana? Beleza? Então, letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que poderiam atuar, pois possuíam a obrigação de agir, ok? A obrigação de agir na situação. Beleza. Que mais? B. David apenas. Não, pai não responde, tá? Tá ok? Pai não responde. Mas, mesmo sendo garantidor, não há que se imputar conduta culposa ao pai, pois não ocorreu por ele uma quebra do dever de cuidado ou uma previsibilidade objetiva de um risco ao deixar sua filha aos cuidados de uma amiga. Letra C. Vitor poderão responder. Carla, Vitor, David não responde, está errado, né? O pai não responde nada. Vitor, apenas ele responde pelo crime de omissão de socorro. Nem a Carla, nem o Vitor daria omissão de socorro. Por quê? Eles tinham obrigação, eles tinham um dever legal. Bacana? Agora é com você, tem 10 questões para você praticar. Bata a sua meta, resolva as questões e qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijo de coração, até mais, até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau.